Hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre organização de bibliotecas. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. Bom, essa é uma ideia nova de um vídeo que eu tive para fazer. Eu não fiz roteiro nenhum, então estou de improviso aqui, nem sei direito como que eu vou fazer isso. Mas eu queria conversar um pouco com vocês sobre como se organizam as bibliotecas, como que eu organizo a minha biblioteca. E aí queria saber de vocês também como vocês organizam a de vocês. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, me ajude a fazer o canal crescer, assina o sininho de notificação para acompanhar os próximos vídeos. E aí, então, eu acho que eu vou começar falando um pouco aqui com vocês, depois eu vou pegar a câmera na mão para mostrar mais de perto a minha biblioteca e de como eu organizo os livros, né? Eu acho que a organização de uma biblioteca é um negócio muito pessoal e que diz muito sobre o seu dono, né? Então ela reflete muito a personalidade do dono, reflete a história de leitura dessa pessoa, reflete a maneira como se forma ou até o pensamento de uma pessoa, né? Por isso eu já cheguei a ver alguns casos de bibliotecas que são doadas para universidades ou que são compradas por outras pessoas, onde uma das exigências que se faz é que seja mantida na biblioteca de destino a ordem em que os livros estavam organizados na biblioteca do seu dono, né? Porque com isso se mantém um pouco da alma daquela pessoa, um pouco da alma daquela pessoa permanece viva ali na história dos seus livros. Os livros que ela tem, os livros que ela já leu, os que ela não leu, e como eles estão organizados, reflete a forma de construção do raciocínio dessa pessoa. Porque uma biblioteca grande como a minha e outras muito maiores, né, que tem por aí, a pessoa que montou aquela biblioteca normalmente não conseguiu ler todos aqueles livros. Ela deu uma folhada, leu trechos, mas ela não conseguiu ler tudo. Mas o fato dela ter comprado aquele livro e posto aquele livro na sua estante e mantido ele na sua estante, reflete pelo menos um desejo de ler aquilo ou de achar que aquele tema é importante, né? E de como eles ficam um do lado do outro, como a pessoa monta cada prateleira, reflete as correlações que ela fez de um livro com o outro. E isso então fala sobre a forma de pensar daquela pessoa, né? Então a minha biblioteca, a princípio, ela era muito mais organizada dessa forma, até meio que pode parecer meio caótica para uma pessoa que vem de fora, né? Então você precisaria se debruçar nela, estudar ela, ficar olhando durante muito tempo as estantes para começar a tentar entender como aquilo estava organizado, né? Então, porque você pode organizar os livros assim por eles terem um assunto parecido, né? Ou às vezes pela forma como ele é escrito. Então eu já vi gente, por exemplo, que trabalha com edição de livros, com leitura crítica e que organiza os livros na estante por eles terem terem sido escritos de forma parecida, por usarem recursos literários parecidos. Então, a pessoa pode organizar, assim, ter uma prateleira, por exemplo, de livros que têm fluxo de consciência como ponto-chave do livro, ou livros onde o diálogo é o ponto central da história. É uma forma de organizar. Tem gente que pode organizar o livro por cores na estante. É de cada um, mas isso diz sobre a pessoa, né? Assim, e o que ela valoriza em nos livros, né? Então, você organizar por cores, você está dando mais valor à parte estética, né? De como aquilo vai aparecer. Então, você tem uma coisa com a imagem da biblioteca, de deixar aquilo do jeito que você acha bonito. Tem outras que são muito bagunçadas, né? Mas tem a lógica
do seu dono ali dentro. Mesmo, às vezes, o caos total, a bagunça também reflete o que o seu dono é, né? Então, eu acho que conversei o básico, queria conversar, a gente vai conversando mais conforme eu for mostrando para vocês, então, como eu organizo a minha. Ah, bom, só queria, continuando, né, eu tinha falado que a princípio a minha era muito mais, tinha essas coisas mais pessoais, né, mais que talvez ficasse difícil de entender. Eu mesmo, quando eu ia pegar algum livro, às vezes, eu não conseguia saber direito onde ele estava, eu tinha que lembrar mais ou menos das correlações que eu poderia ter feito, né? Quando a minha biblioteca era mesmo quando a biblioteca era menor, como ela foi crescendo, às vezes foi ficando mais difícil achar o livro. Eu tenho um programa no computador que eu tenho todos os livros catalogados e eu cheguei a pôr um negócio lá que era para dizer em qual prateleira ele estava, né? Acabou não dando muito certo isso, porque eu também mudei a organização da estante. Então, conforme a biblioteca foi crescendo e conforme assim a biblioteca, então, ela não é usada só por mim, né? Eu vivo com a minha esposa, com meus 2 filhos, então apesar de eu comprar a maioria dos livros serem meus, a minha esposa também usa a biblioteca e meus filhos também começaram a usar. Então, com isso, a minha biblioteca ela deixou de ter uma organização tão pessoal e passou a ter uma organização mais legível para qualquer pessoa. Então, hoje, qualquer pessoa que venha aqui e comece a olhar vai entender mais prontamente e vai conseguir achar, procurar algum livro que ela queira. Porque hoje, então, eu separei, né? Você tem essa parte aqui toda, que são mais os livros de não ficção, e aí dentro dela tem uma ordem que eu vou mostrar para vocês mais de perto, e a gente tem aqui a parte mais de literatura. E aí está separado internacional e nacionais também eu separo de outra forma. Vou mostrar mais para vocês de perto. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá, gente, vamos olhar de perto. Então a gente tem aqui essa parte baixinha aqui, a gente tem os dicionários, tá? E uns livros da Folha de São Paulo, uma coleção sobre história da arte, né, sobre vários pintores, então Da Vinci, Cézanne, Van Gogh, essas coisas. A gente tem livros sobre coleção de moedas que eu tenho, tá? Então, e uma enciclopédia de literatura brasileira também. Então são os livros grandes, às vezes também o livro, pelo tamanho, ele acaba ficando fora da posição que ele devia ficar, porque ele tem que caber na estante, né? Então a gente continuando para cá, eu tenho também, são livros de não ficção, como eu falei, né? Aqui você tem de civilizações, México, essas coisas, aí sobre esportes, Copa do Mundo. Aí a gente tem algumas HQs, começa da Mafalda, tem aqui Y, o Último Homem, então umas coisas de quadrinhos, que eu tenho pouca coisa de quadrinhos, tá? Vocês estão vendo a minha estante é toda fechada com vidro. Aqui a gente tem uns livros infantis, uma coleção para gostar de ler. Os livros infantis aqui em casa ficam mais no quarto dos meus filhos mesmo, né? Mas aqui tem uns que eram meus, né? Coleção para gostar de ler, uns livros desse Malbataan, que eram meus e que eles ficam aqui. E a gente tem uns guias de viagem, né? Aí aqui, Almanaque Abril, aí uns livros sobre cerveja, sobre futebol, Guia dos Curiosos, então são mais essas coisas mais gerais, né? Aí aqui a gente começa, são livros sobre história, né? Então eu fiz faculdade de História, então a gente tem aqui, começam umas coisas, Raiz do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, essas coisas desse tipo. Aqui o livro sobre cidades, né? Então sobre a história do Rio de Janeiro, história de São Paulo, sobre os paulistas. Aí começam os livros sobre indígenas, né? Sobre viajantes, a gente vai começar com livros de viajantes. Aí livros sobre história do Brasil, né? Geral. Aí aqui começa, tem sobre ditadura, Segundo Império, então são livros sobre história, né? História do Brasil. E aí a gente começa aqui uma parte de história geral, a gente tem livros sobre guerras e revoluções, essas coisas assim, aí sobre nazismo, racismo, história antiga, aí começa história mundial, assim.
Cotidiano, aqui você tem, aqui começa a misturar, porque olha só como começa as coisas, né? Você tem, para cá são livros de biologia, aqui são livros de história, e aqui no meio começam umas coisas meio a ver com história das ciências, né? Então, ele é uma mescla entre história e ciências, então ele fica aqui no meio do caminho, né? Não seria o lugar mais lógico para ele estar. Aqui a gente começa umas coisas sobre história da medicina, história das ciências, né? Então você vê, vai migrando de história para ciências, né? Aí lá em cima, e também às vezes o que muda, né? Às vezes também livros que você menos acessa acaba ficando mais no alto. Então, aí lá em cima ficou sobre filosofia, aquela coleção dos pensadores, aí coleção sobre economistas, aí coleção de livros também de historiografia clássica. Aí aqui a gente tem uma prateleira que são livros que tem a ver com jornalismo, política, né? E aí a gente começa aqui, tem algumas biografias históricas, então você vê, são biografias históricas, mas aí tem as mais biografias que estão para cá, biografias mais de pessoas, né? Então vou mudando. E aqui a gente tem de ciências, então vai ter livros de história das ciências, livros sobre mais filosóficos, sobre ciência, sobre o pensamento científico, né? E aí livros mais de biologia, e aqui você vê o Oliver Sacks, aí começam os livros de educação, que são da minha esposa também, então vai misturando. Aqui, então isso também acaba sendo um casamento, né, entre os livros meus, os livros da minha esposa, vão se misturando nessa estante também. E aqui a gente tem uns atlas, livros, um dicionário de biografias científicas, aquele da América Latina que eu acho muito legal. Aí a gente vai mudando, então a gente vai saindo da ficção para entrar para a parte de literatura, né, virando aqui. Aí a gente tem ali em cima alguns livros, então tem a ver com filosofia, religião, mitologia, aí as biografias que eu falei, biografias históricas também. Aqui são livros sobre livros, sobre a escrita. Então essa é a transição, né, que vai começar a falar, são ainda de não ficção, mas já falando sobre a escrita e sobre os livros, né. Aí lá em cima a gente tem uns livros em inglês, né? E aí eu acabei arrumando um espaço para pôr a coleção de intrínsecos lá. Isso tudo também, o espaço ele vai também fazendo parte, né, de como você vai organizar, porque começa a bagunçar um pouco quando começa a faltar espaço, né? Aí a gente tem aqui americanos e ingleses, então livros escritos em língua inglesa, né? Originalmente em língua inglesa. E aí eu pus em ordem alfabética. Do nome do autor, não é pelo sobrenome não, é pelo nome, então pelo primeiro nome que eu pus em ordem alfabética. Tem gente que põe pelo sobrenome. Aí lá em cima, então como eu falei, né, a gente põe em cima às vezes o que a gente acessa menos também, tem os livros de suspense da Agatha Christie, aí de fantasia, e aí depois vem ficção científica. Aí tem uma prateleira que são clássicos da Zahar e mistura um pouco ali ainda com ficção científica. Então você vê como vai também tem umas coisas que elas passam a não ser muito lógicas, né? Então os do clássico da Zahar, eu optei por deixar eles juntos, né? Mesmo às vezes sendo livros bem diferentes, de origem diferentes, né? Então podem ter livros em inglês, de língua inglesa e outros que não, mas que não está na parte de língua inglesa, eles ficaram juntos por fazer parte de uma coleção. Essas são as decisões que você tem que ir tomando, né, ao longo de como você vai fazendo sua estante. Aqui são uns orientais, leste europeu, Índia, aí russos, aí nórdicos, alemães, espanhóis, mexicanos, aí começam os latinos e vem para os da América do Sul. E embaixo aí acaba sendo mais livros sobre civilizações antigas, e aí tá o que cabe, que eu estou pondo aí, né? Tem os da Mary Poppins, que vocês estão vendo, tem livro sobre Fórmula 1, tem os livros ilustrados do Harry Potter, vai mudando. Eu cheguei a fazer alguns vídeos de Bookshelf Tour, né? Mostrei já algumas prateleiras livro a livro. Depois tem uma playlist aí, eu não terminei de fazer. Aí em cima são alguns romances históricos, sim, que eu gosto. Então tem algumas coleções lá de romances históricos
Em cima ficam minhas latinhas, minha coleção de latinhas, uma parte pequena da minha coleção de latinhas. A maior parte está no sítio do meu sogro em Minas, eu tenho mais latinhas ali. E aí a gente vem para a literatura francesa, os livros escritos originalmente em francês, italianos. Aí tem uma prateleira só, Saramago e Walter Hugo Mãe, né? Então, por que eles estão juntos, Saramago e Walter Hugo Mãe? O Saramago é um dos meus escritores preferidos e o Walter Hugo Mãe também, e para mim a escrita dos dois é parecida. O Walter Hugo Mãe mata um pouco as saudades que eu tenho do Saramago e por isso eles estão juntos aqui na estante. Aí a gente tem então os portugueses e aí africanos, e aqui é uma prateleira de contos, coletâneas de contos, tá? E embaixo tem livros sobre plantas e coisas, livros sobre plantas. E aí a gente vem então para as duas fileiras todas dos nacionais. Aí eu separei, em cima são os nacionais mais clássicos, né, os nacionais mais antigos, e aí está por ordem alfabética, no nome do autor também, sendo que a gente tem uma prateleira exclusiva só para Érico Veríssimo, tá? Então aqui você tem Machado de Assis e vai indo. E a gente começa na parte de baixo, são esses 6 módulos últimos aqui, que são os nacionais contemporâneos. E aí são os nacionais contemporâneos que também estão por ordem do nome do autor. Já não está cabendo mais, você vê que tem vários lugares que tem fila dupla. Eu penso em pôr mais uma prateleira, mais uma estante aqui nesse pedaço. Mas chega, vai ficar por aqui, né? Eu não vou crescer estante aqui para cima nada, porque senão minha esposa me mata. A gente já tem livro demais nessa casa, eu tenho que aprender a me desapegar e me manter nesse volume aí. Então é isso, sim, eu vou terminar esse vídeo aqui em pé mesmo, né? Então é isso, queria mostrar para vocês, não sei se vocês conseguiram, né, ter noção um pouco da organização aqui em casa, mas como eu disse, isso é uma coisa muito pessoal, varia de pessoa para pessoa, não tem uma regra básica a seguir, né, contanto que você consiga se achar ali e que outras pessoas com que você viva também consigam acessar esse seu mundo, né. Então eu acho isso interessante. Então isso também acaba dizendo um pouco sobre a pessoa, né, o fato de eu com a biblioteca crescendo e com os meus filhos acessando mais a biblioteca, o fato de eu ter repensado a estrutura dela por causa disso também reflete um pouco da minha personalidade, do que eu desejo, de eu querer que seja um ambiente atrativo para meus filhos também e para outras pessoas, também reflete um pouco de quem eu sou. Então é isso. E vocês? Como que vocês organizam os livros de vocês? Seja uma biblioteca grande, seja poucos livros, a gente já começa a pensar uma organização, né? Ou se não pensar também, isso diz respeito sobre você. Então vamos conversar, vamos falar um pouco sobre esse tema, tá bom? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.